De volta com o programa Assembleia Debate, hoje falando sobre os direitos trabalhistas e também o movimento sindical. Edson, a questão do fator previdenciário, esse é um tema polêmico, reduz a aposentadoria, o valor da aposentadoria. Como é que você avalia essa questão? Não, é uma necessidade de acabar com o fator previdenciário. Esses são um dos mecanismos mais perversos que a gente está carregando aí com as diversas reformas da Previdência. Para milhões de trabalhadores, chega na hora da aposentadoria, essa aposentadoria fica ainda mais distante. Os benefícios já são bastante pequenos e o trabalhador sofre um redutor enorme que impede com que ele tenha acesso à Previdência. Então, nós achamos que é uma necessidade, por fim, de uma vez por todas, a esse fator previdenciário. E o que a gente espera é que a Previdência Social possa utilizar os recursos da Seguridade Social para atender aos pensionistas, aos aposentados, aos trabalhadores. Os trabalhadores contribuíram anos e anos com um valor e na hora da aposentadoria recebem benefícios muito aquém daqueles que foram contribuídos. Então, essa discussão de que a Previdência Social é deficitária não é verdade, né? O que existe, a Seguridade Social tem dinheiro, mas o governo utiliza os recursos da Seguridade Social para compor o superávit primário, para pagar juro da dívida interna pública para uma minoria de banqueiros que são grandes sanguessugas da nação, enquanto os trabalhadores e os aposentados estão alijados dos seus direitos de se aposentar. Depois de anos de trabalho, o que se espera é que o trabalhador possa gozar desse direito, que é um direito de civilização, né? Um direito de civilização, que o fator previdenciário, infelizmente, tem impedido no último período. Por que é que se diz que a Previdência é deficitária? Esse é o argumento daqueles que querem, de toda ordem, fazer reformas. Na verdade, não são reformas, são contra-reformas para diminuir o acesso dos trabalhadores à Previdência, né? Eles tiram das verbas da Previdência, os legisladores, os constituintes, quando estabeleceram o conceito da Seguridade Social, estabeleceram as receitas e as despesas da Seguridade Social e da Previdência Social. E hoje, aqueles que querem impedir os trabalhadores de ter acesso à Previdência ou querem lucrar com a Previdência privada, né? Aqueles que querem jogar os assalariados médios, principalmente, para compra de títulos de Previdência complementar. Eu sou bancário, o Bradesco, o banco que eu trabalho, vive incitando os trabalhadores a laçar os clientes para comprar título de Previdência privada. Para isso que eles querem fazer a reforma da Previdência. Nós queremos, os trabalhadores precisam o fim do fator previdenciário. Veja, pelo que nós falamos aqui, né, se o desemprego é um flagelo global, é preciso reduzir a jornada de trabalho e reduzir o tempo de trabalho, de vida no trabalho, para incorporar os desempregados. Como a lógica dos governos dominantes é o oposta, tá certo? Quer dizer, o que estão tentando fazer? Ampliar o tempo de vida no trabalho, o que é um absurdo pensado em termos societais. Quer dizer, você coloca a população para trabalhar mais, tá certo? Mais tempo, é evidente, não é preciso grande raciocínio para perceber que os bolsões de desemprego só vão aumentar com essas medidas desses governos. Então, elas não têm um sentido societal, elas têm um sentido produtivista, financista e, em última instância, beneficiando os bolsões de riqueza, esses sim, né, que esses é que querem o trabalhador trabalhando mais tempo, tá certo? Esses que criam o desfator imprevidenciário, talvez fosse mais razoável dizer, tá certo? Paulo, falando do cálculo da aposentadoria, qual seria a melhor forma do cálculo? É a chamada média longa, que leva em consideração de 1994 para cá, ou a média curta, que é uma outra tese que usa como base dos últimos 36 meses para cá? São duas discussões também importantes, de como chegar ao melhor valor da aposentadoria. Olha, eu não tenho muito claro essa questão, qual seria a melhor forma de cálculo. Agora, tenho pleno acordo com relação ao que o Edson estava colocando, que realmente o fator providenciário seria um grande obstáculo para o trabalhador, né? Agora, qual seria a melhor forma, a gente não tem. O que o governo estabeleceu com as reformas foi exatamente isso que você disse. Alonga-se o período de cálculo, né, para diminuir o recurso. Quer dizer, o trabalhador ele não se aposenta com o seu último salário, ele se aposenta com uma média
de longos meses, né? De 36 meses de contribuição. Hoje, de 94 para cá, são 15, mais de 15, 16 anos, né? Pois é. E faz toda uma média, né? Isso no regime privado, correto? Nós achamos que, primeiro, já foi feito, já estabeleceu um teto que é baixo, né? Enquanto que toda a reforma da Previdência se diz que é para combater privilégios. Ora, privilégios não são os trabalhadores que têm privilégio, né? Se querem combater privilégio, tem os quem ganha 30, Vamos pensar 40. numa reforma tributária que tribute o capital que não é tributado. Pois é, tem Direito de herança, o sistema financeiro. Aí estão os privilégios. É curioso que os privilégios, que são verdadeiros privilégios, não são tocados, né? Qual foi o último governo que tentou tocar nesses privilégios, que são os grandes lucros do sistema financeiro? Agora, o sistema previdenciário, onde a população mais pobre, né, paga. Você veja, por exemplo, a própria reforma do governo Lula, nos primeiros anos do governo Lula, né? Quer dizer, você rompeu uma relação, né, fazendo com que os aposentados passassem a serem taxados no sistema público, né, que sempre se formou em cima de uma relação onde o tipo de pagamento é diferente do privado, na medida que o pagamento era num valor mais alto. Depois você muda tudo isso em detrimento do conjunto dos trabalhadores. A questão de fundo aí, que talvez merecesse um outro debate, é que no orçamento da Previdência entram elementos que não são da Previdência, tá certo? E aí você, claro, é muito fácil mostrar que o sistema se torna deficitário se você coloca, tá certo? Dentro dele, elementos que não são de fato da Previdência. Mas isso mereceria uma discussão, certo, mais aprofundada. É importante porque a Constituição de 88 ela trouxe alguns avanços por conta da pressão social do processo de redemocratização, e entre eles a Lei Orgânica da Assistência Social. Hoje nós temos mais de 4 milhões de brasileiros que são portadores de necessidades especiais, deficientes de todos os tipos, que recebem lá do LOAS, né? Salário mínimo, recebem, e esses entram na conta como se fosse da Previdência, eles misturam as contas. Porque você tem na Lei Orgânica da Assistência Social tanto o fundo rural, que é o trabalhador que nunca contribuiu, e isso é de importância social para o país imensa, ele tem direito a receber, né? Vai no INSS, tem a idade, mostra a mão com o cara, tem direito a aposentar, e o pessoal da Lei Orgânica da Assistência Social, que é os deficientes, né? Colocou-se essa conta junto da Previdência. Se a Previdência for analisada de forma separada, apenas a quem está contribuindo e quem está trabalhando, ela é superavitária. Agora, a assistência social, que é outra coisa, quando você mistura, é claro, porque as fontes de renda, que era para financiar tanto o fundo rural quanto os portadores de necessidade especial, a CPMF foi desvirtuada, a IOF, todos eles foram desvirtuados nos governos, né? Do governo Collor, depois do Itamar, Fernando Henrique, e por aí vai. O governo do Lula também, né? Então esse é o problema da Previdência no Brasil. Agora, você querer resolver essa questão aumentando o tempo de aposentadoria, isso aí também é um engodo, né? Deputado, falando sobre os sindicatos, em que medida o tratamento na relação capital-trabalho atrapalha a identificação entre o sindicato e o seu representado? Porque, como a gente já abordou aqui, muitas empresas tratam seus colaboradores, não funcionários, tratam seus terceirizados, não funcionários, enfim. É uma coisa que torna aquele trabalhador distante da empresa. Quer dizer, aí o trabalhador pode dizer, não, eu não vou me sindicalizar, eu não tenho nada a ver com a empresa, porque a empresa não me trata como um funcionário, sou só um colaborador, sou só um terceirizado, sou só um quarteirizado. Quer dizer, essa distância entre o trabalho prestado e aquele que é o tomador desse serviço acaba dificultando nessa relação entre o sindicato e o seu representado? Nós temos um problema que começou logo depois da promulgação da Constituição Cidadã, que é esse processo de flexibilização, né? Essa figura do terceirizado não existia. Hoje você tem terceirizado, quarteirizados, e isso está até dentro do setor público hoje. A questão avançou tanto. O que são as organizações sociais aqui no estado de São Paulo? Né? São hospitais geridos por ONGs, que contratam todos, né, de forma temporária, por CLT. O menino trabalha 3 meses, depois não sabe se vai trabalhar o 4º mês, porque ele não é mais um concursado, como diz que deve ser o servidor público pela nossa Constituição, artigo 37. Não, ele é um terceirizado, é um trabalhador precário. Até no serviço público isso está acontecendo. Isso gera vários problemas, né? Primeiro, o problema de representação de fato. Qual é o grande sindicato que representa os terceirizados hoje no estado de São Paulo? Você não tem uma fragmentação completa, né? O segundo é o problema do enfraquecimento daqueles que estão trabalhando na empresa, que são sindicalizados, que fazem um serviço que se chama de serviço permanente, né? Por quê? Porque fica um número menor de trabalhadores. Então você pode ter casos numa empresa, por exemplo, em que setores importantes da empresa, num caso de uma greve necessária, né, eles não parem. Por quê? Porque
esses trabalhadores aqui são temporários, então se eles fizerem qualquer movimento no sentido de reivindicar direitos, eles são demitidos imediatamente.